Autoridade Espiritual. Esse aqui é um livro que eu comecei a ler recentemente, onde, embora ele tenha aqui por tema, vai falar o nome dele seja Autoridade Espiritual. Nesse livro o autor ele não vai tratar assim de falar sobre anjos, demônios, esse lado espiritual. O autor aqui ele vai falar basicamente sobre a autoridade dentro da igreja. Assim, 90% do livro é sobre a autoridade dentro da igreja, a obediência, a liderança dentro da igreja. E também ele trata sobre a parte governamental, a parte social, enfim. E lendo esse livro, eu decidi aqui trazer essa reflexão, porque nesse livro o autor ele traz uma reflexão muito importante de um texto que Paulo ele escreve aos Colossenses, ali falando sobre a autoridade de Cristo. Quando Paulo ele fala assim, que Cristo é a cabeça do corpo e a igreja é o corpo. Quando Deus ele escreve, quando Deus ele ilumina os escritores do livro bíblico para tratar sobre vários assuntos na igreja, e ali eles usam simbologias para falar da igreja, como a igreja é a esposa e Cristo ele é o noivo, que Deus ele é o pai, e a igreja nós somos os filhos, os cristãos. São simbologias que são muito úteis para a gente entender assim, as características de Deus. Porém, ele fala aqui nesse livro que essa simbologia de que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, ela é uma simbologia, ela é uma reflexão, ela é uma simbologia, melhor dizendo, é que fica sobre todas as outras. E por quê? Porque essa simbologia, ela se sobressai ali sobre aquela simbologia da esposa e do noivo, do pai e do filho, de que Cristo, ele é o governo e nós somos aqueles que obedecem. Porque a simbologia de Cristo sendo o cabeça, ela sobressai sobre as outras. Se sobrepõe ali às outras. É unicamente por um motivo. Porque quando olhamos a relação de uma esposa e um esposo e seu marido, ali seja quem for quem mande, seja quem for ali quem mande na relação, seja a esposa que mande no marido, como muito tem também, seja o marido que mande na esposa, também na relação dos pais com os filhos, seja o pai que manda no filho, mas em todas essas relações sempre vai ter ali aquelas dissensões, aquelas batidas assim de frente de um com o outro. Seja o esposo batendo de frente com a esposa batendo de frente com o esposo, o filho batendo de frente com o pai. Sempre nessas relações de autoridade, de um estar sobre o outro, vai ter esses embates. Mas quando falamos da autoridade que o corpo, que a cabeça, que a mente, ela tem sobre o corpo, sobre os membros inferiores, é uma autoridade que ela é assim, por dizer, ela é perfeita. Porque a ordem que minha mente ela dá ao meu corpo é uma ordem perfeita. Porque se eu preciso beber um copo de água, se eu estou com sede, eu preciso beber água. A ordem que meu corpo, que minha mente vai dar para minha mão pegar o copo de água, é uma mente que não tem como eu recusar, porque é uma ordem vital. Então, é por isso que essa simbologia, e é por isso que eu achei tão interessante, tão profunda essa reflexão dessa simbologia, porque de fato, falando que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja é o corpo, as ordenanças de que Cristo ele dá à igreja, ele sendo o cabeça da igreja, é assim também como essa ordem que minha mente ela dá ao meu corpo. Eu não posso recusar ao desejo de beber uma água, de pegar um copo de água, porque isso é uma ordem vital para meu corpo. Assim também a ordenança que Cristo ele dá à sua igreja, os mandamentos, ali as leis que ele dá através da sua palavra, os conselhos, são conselhos que, assim como esse exemplo que eu falei do copo de água, é uma ordenança vital e que eu preciso obedecer para que eu possa ter vida, entende? Então essa reflexão eu achei ela profunda por esse motivo e que Deus lhe abençoe.